Vamos falar de transplante interespécie, xenotransplante. Isso é promissor? Já é uma realidade? Como é que você enxerga esse cenário? Bom, o xenotransplante é o que tem de mais inovador no cenário do transplante. Existe muita expectativa para que isso vire uma realidade, ainda não é utilizado na prática clínica. Nós tivemos aí o primeiro transplante de coração com o coração de um porco geneticamente modificado em 2022 e agora em 2024 o primeiro transplante de um rim de um porco modificado. Existe ainda muitos desafios nesse cenário, né? Primeiro, a gente ainda precisa avançar um pouquinho mais na questão imunológica, como tornar esses órgãos imunologicamente competentes, aceitáveis. Além disso, existe uma questão de transmissão de zoonoses, que é um risco realmente real nesse tipo de transplante, mas isso tem caminhado muito rapidamente nos últimos 10 anos e eu acredito que seja a solução, sim, para o déficit de órgãos que a gente tem para os próximos anos. Cada vez mais a população está envelhecendo. Nós estamos entrando agora num cenário que é muito interessante, que é a utilização de transplantes no cenário oncológico. Então nós vamos precisar de mais órgãos para beneficiar mais pacientes. E com isso nós vamos ter uma demanda muito grande por órgãos que venham de outras fontes, como por exemplo o xenotransplante. Você fez um registro importante para quem está nos assistindo, que muitas vezes a pessoa manifesta em vida que ela é doadora, mas a família tem que confirmar quando acontece o óbito. Mas eu queria ir além. Nós tivemos a pandemia, o Covid, isso impactou o cenário dos transplantes? Muito, muito. O Covid teve um impacto em todas as áreas médicas, né? O Covid, ele retardou o diagnóstico de pacientes que precisariam de transplante. O Covid atrapalhou a realização de transplantes com doador falecido e no Brasil quase zerou o transplante intervivos naquele período de 2020 até 2023. A gente tem registros da Associação Médica e da ABTO de que houve uma queda de 15% no número de doadores e de 20% no número de transplantes. E isto tem um impacto muito grande na mortalidade, então morreram mais pacientes em lista de espera nesse período. Eu conheço o Marcelo bem e é uma pessoa, além de um cirurgião muito competente, é um ser humano absolutamente único. Como é que você vê a abordagem de uma família num momento em que está perdendo ou perdeu já um ente querido, para que seja sugerido o ato da doação? É complexa essa linguagem? Muito complexa e exige treinamento e muita empatia. O segredo nesse cenário que eu acredito, eu vivi muito tempo também trabalhando na doação, e o que eu percebia, e acho que isso acontece ainda, é de que se nós não nos preocuparmos com o atendimento básico daquele indivíduo, né, um indivíduo que tem, por exemplo, um AVC ou um TCE, que chega num pronto-socorro, se ele não tiver o atendimento adequado, se a família não se sentir acolhida naquele momento, se esse paciente chegar lá na frente em morte cefálica, a maioria dos familiares serão contra a doação. Então a gente precisa trabalhar aqui no começo, oferecer tudo que é de melhor, de atendimento para tentar resgatar aquele indivíduo. A família precisa ter essa percepção e se porventura a gente tiver a infelicidade de que aquele indivíduo evolua com morte cefálica, a chance dessa família se tornar doadora é muito grande. Além disso, quem faz a entrevista precisa ter muita empatia realmente, né? É muito importante primeiro ter o tempo do diagnóstico, ter o tempo da notificação e do aviso para a família, acolher a família para só depois falar sobre a doação. Quando a gente faz isso de uma forma muito cuidadosa, a chance da família ter a percepção de que ela pode transformar aquele momento de dor num momento de muita solidariedade com muitas outras famílias é muito grande e ela pode experimentar uma forma diferente daquele momento do óbito doente. A gente acompanha pós-operatório e sabe que a imunossupressão praticamente acontece de forma concomitante ao procedimento. Mas a rejeição, ela costuma acontecer em quanto tempo de pós-operatório? Então, a rejeição, nós temos 3 tipos de possibilidades de rejeição, né? Nós temos a rejeição hiperaguda, a gente tem a rejeição aguda
e a gente tem rejeição crônica, né? A rejeição hiperaguda é aquela que é mediada por estímulos antes do transplante. O receptor já tem anticorpos preparados. Por exemplo, um indivíduo que tomou muitas transfusões, então ele já tem um sistema imunológico reativo àquele órgão que ele está recebendo. Na maioria das vezes são rejeições muito graves e com uma chance de perder o enxerto muito grande. Por sorte, esse tipo de rejeição é muito pouco frequente, menos do que 2% dos pacientes. A gente tem a rejeição aguda, que é a mais frequente, mas graças aos avanços da imunossupressão, hoje as rejeições agudas são facilmente tratadas. No fígado, por exemplo, mais ou menos 25% dos pacientes podem ter algum episódio de rejeição, mas só o ajuste da imunossupressão é capaz de resgatar esse paciente. E a rejeição crônica, que é tardia, pouco frequente e de fácil resolução. Entretanto, a gente tem pacientes que às vezes param de tomar o imunossupressor, e isso é um alerta importante. O paciente transplanta, resgata toda a qualidade de vida e a longo prazo talvez pare de tomar o imunossupressor, e aí ele tem uma rejeição crônica e pode perder aquele enxerto. Então a gente tem casos de necessidade de retransplante por perda do enxerto por rejeição.